Vamos falar dos lagartos gigantes que não eram bem lagartos? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre os dinossauria. Esses são animais muito interessantes e muito falados pela cultura pop. Eles apareceram já em vários filmes e séries, só que eles são bem mal retratados. Então nessa aula a gente vai esclarecer alguns pontos sobre eles. Primeiro e mais importante, os dinossauros não viveram todos juntos. Eles são de épocas diferentes ao longo da história do planeta, sendo possível encontrar registros fósseis no Triássico e até o fim do Cretáceo, ou seja, eles viveram por mais ou menos 150 milhões de anos, sendo os animais dominantes da Terra. E é claro que ser dominante por tanto tempo fez com que eles tivessem uma grande variedade de espécies, como demonstrado em vários filmes, mas eventualmente eles acabaram desaparecendo. Afinal, estamos aqui, não estamos? Então como é que foi esse desaparecimento? Existem muitas teorias sobre isso, só que a mais famosa delas e mais aceita foi que um meteorito caiu no México, na península de Yucatán. O impacto foi tão grande que mexeu inclusive com o eixo da Terra e fez com que diversos vulcões adormecidos pelo mundo começassem a entrar em erupção, liberando muitos gases e fuligem na atmosfera. Isso fez com que o Sol ficasse encoberto por muito tempo, impedindo a fotossíntese das árvores. Além disso, com o bloqueio do Sol, a Terra teve sua temperatura em queda brusca, diminuindo assim a sobrevivência dos organismos. Os dinossauros, que eram enormes e necessitavam de muita energia, ao terem os seus produtores diminuindo a capacidade de energia que eles conseguiam produzir, começaram a morrer de desnutrição, o famoso efeito bottom-up. Isso mexeu com toda a cadeia alimentar e causou a extinção desses animais. Aliás, nós temos uma aula explicando sobre cadeia alimentar aqui no canal, dá uma olhadinha lá. Mas relaxa, alguns sobreviveram e a gente vai falar disso daqui pra frente. O fato é que o desaparecimento desses animais fez com que abrissem espaços para que outros grupos tomassem o poder. E daí os mamíferos foram responsáveis por ocupar esse espaço. Por isso a frase inicial: se eles não tivessem desaparecido, não estaríamos aqui hoje. Os fósseis desses animais foram descobertos em 1842 por um arqueólogo chamado Richard Owen, que os chamou pela primeira vez de dinossauros, que significa lagarto terríveis. E, apesar de serem considerados répteis, que já vimos na aula de répteis aqui do canal, estão filogeneticamente distantes desses animais, sendo mais próximos dos grupos das aves. E isso foi descoberto graças a um carinha, o Archaeopteryx, que é um animalzinho descrito inicialmente como uma ave primitiva, mas depois de análises mais detalhadas, em 1966, foi descoberto que na verdade ele era um réptil. Logo, tínhamos um réptil com penas no corpo. Após essa descoberta, muitos fósseis de dinossauros foram encontrados na China contendo também penas em seu dorso. Isso abriu precedentes para procurar semelhanças entre as aves atuais e os dinossauros extintos. Então foram encontradas similaridades com o tubo digestivo e com o sistema circulatório, e a gente já vai falar desses dois daqui a pouquinho. Uma coisa interessante é que foram extraídos tecidos macios fossilizados de um Tiranossauro Rex, onde foram possíveis extrair proteínas colágenas muito semelhantes às que tem hoje nas aves. E falando do sistema circulatório, foram encontradas evidências em 2000 que o coração dos dinossauros tinha 4 cavidades. Lembrando que os répteis têm 3 cavidades e as aves têm 4 cavidades. Se não bastasse isso, foi descoberto evidências que os dinossauros não tinham nem sangue quente, os endodérmicos, nem sangue frio, os ectodérmicos, mas uma mescla dos dois, uma transição entre um e outro, os chamados sangue morno, mesodérmicos. Os pulmões dos dinossauros também eram muito diferenciados, com grandes sacos de ar muito parecidos com o que temos hoje nas aves modernas. E se não bastasse isso, eles tinham ossos menos densos que os dos répteis, o que é encontrado nas aves com seus famosos ossos pneumáticos. Em vários fósseis de dinossauros foram também encontrados gastrólitos, que são pedras na moela, que as aves usam atualmente para ajudar na digestão de alimento, e os dinossauros já também utilizavam isso.
Muitos dinossauros atualmente possuem informações diferentes do que a gente vê nos filmes, como por exemplo o Tiranossauro Rex e o Velociraptor, que tinham penas no seu dorso, sendo mais ativos do que os répteis por aí. Por conta disso, cada vez mais conseguimos identificar uma filogenia que aponta que os dinossauros são, na verdade, ancestrais das aves modernas. E lembra daquele carinha, o Archaeopteryx, que falamos anteriormente? Bom, ele foi considerado a primeira ave existente na Terra. E olha que legal, ele é um fóssil de transição, tendo características de aves e características de dinossauros. Embora ainda existam estudos sobre o assunto, alguns pesquisadores defendem que não era exatamente assim. E é claro que no mundo da ciência existem muitos estudos e muitas teorias sendo formadas. Afinal, cada vez que a gente encontra novas evidências de fósseis, temos novas coisas para analisar e algumas vezes novas teorias sendo criadas. Também temos que destacar que as evidências encontradas de relacionamentos entre aves e dinossauros são de apenas um dos grupos dos dinossauros, os terápoda. Outros grupos, como os sauropodomorphas e os ornithischia, não têm a mesma relação com as aves. São animais mais primitivos. Agora vamos finalizar destruindo algumas coisas do Jurassic Park, só por diversão. Primeiro, os animais ali são de vários períodos geológicos, não só do Jurássico. E como eu disse anteriormente, vários animais apresentados ali eram plumados. Eles tinham penas, então nada de lagartos gigantes. O Tiranossauro Rex era bem de boa, ele não corria tão rápido quanto descrito nos filmes, sendo aquele perseguidor de carros. E tampouco era caçador assim. Na verdade, ele era detritívoro, ou seja, ele comia restos. Um fato bem curioso sobre esse animal é que aqueles bracinhos pequenos, na verdade, conseguiam levantar mais de 300 quilos. E um Tiranossauro Rex e um espinossauro jamais brigariam. Aliás, o espinossauro comia peixe, ele não ia atrás de algo na terra. Os dedos do Velociraptor, na verdade, eram voltados para frente e não para baixo, sendo impossível que eles abrissem portas por aí. Outra coisa é que o Velociraptor, no filme, é mais parecido com uma outra espécie chamada Utahraptor, já que o Velociraptor era muito pequeno, tinha o tamanho de um cachorro de porte médio. Mas o diretor do filme achou melhor chamar de Velociraptor porque ele era mais impactante. E sabe aquele rugido famoso do Tiranossauro Rex? Bem, na verdade, os dinossauros desse grupo grasnavam, igual aos patos. E eles tinham penas, lembra? Mas eu acho que no cinema não ia ficar muito legal uma galinha gigante andando a 10 por hora atrás de um carro, certo? E também temos que destacar que toda a premissa do filme está errada, uma vez que o DNA, que é da onde eles tiram todas as informações para criar um dinossauro, se degrada muito rapidamente e não tem condições de existir um DNA preservado, mesmo que congelado, que seria a melhor forma de você trabalhar com DNA, daquela época para hoje. E confia em mim, a gente poderia ficar falando mais meia hora sobre esses erros, mas eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem mais curiosidades sobre o assunto, deixa nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado!